Muito bom, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite bem importante. A gente vai falar sobre riscos genéticos na gestação. Para quem não me conhece, muito prazer. Para quem já me conhece, bom revê-los. Eu sou Tatiane Fuji. Eu sou nutricionista de formação. Me formei há 15 anos. Hoje vou completar agora no final do mês, 15 anos de formada. Fiz São Camilo, aqui em São Paulo, sou de São Paulo. Fiz mestrado e doutorado na USP, na área de nutrigenômica e nutrigenética. Fiz um MBA também em gestão de negócios e hoje eu estou no segundo ano de medicina na Uninove. Então, aqui na Genetic, o meu papel é principalmente no setor científico, então eu sou consultora científica da Genetic e todos os exames que vocês veem, com certeza tem alguma pitada minha aí. Claro que a gente tem uma equipe muito boa, que também colabora bastante, mas a nossa estratégia é trazer cada vez mais as informações da teoria à prática clínica, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão, pode se posicionar, tá bom? Que a ideia é que a gente tenha mesmo uma troca hoje, tá bom? Bom, então a gente vai falar principalmente sobre os riscos genéticos na gestação. E aí eu trouxe algum conteúdo. Algo que é bem importante que eu achei assim, que chamou minha atenção, é que um dado bem importante é que todos os casais têm um risco populacional basal de ter um bebê com algum defeito congênito. Quando a gente coloca ali, por exemplo, no PubMed, e a gente quer identificar alterações genéticas, risco gestacional, a gente olha principalmente para condições em que existe uma herança, e essa herança ela é bem importante para determinar desfechos, para determinar diagnósticos, né? E aí, um dos artigos que eu encontrei, que eu referenciei eles no próximo slide, ele fala o seguinte, que todos os casais, eles apresentam um risco basal importante de ter algum defeito, um filho com defeito congênito, e importante, ou um problema genético, que não necessariamente envolve alguma restrição mais severa, mas pode, por exemplo, ocasionar um erro inato do metabolismo, né? Alguma alteração importante ali na metabolização de algum nutriente ou de algum aminoácido, enfim. E esse risco empírico é de 2 a 5% e é baseado em dados populacionais. Então, é um percentual que, se a gente observar, e aí eu trouxe outras estatísticas aqui também, é um percentual importante, mas quando a gente pensa ali no desfecho congênito, na alteração ali, que é uma alteração hereditária, ele acaba somado sendo menor. O que que a gente vai observar? A gente vai observar principalmente implicações poligênicas, e é por isso que a gente está aqui, para a gente falar da informação poligênica, muitos genes influenciando no risco da gestante ter algum comprometimento ou ainda alguma alteração antes do desenvolvimento embrionário e ainda também alguma alteração para esse bebê. Então, quando a gente fala da influência da genética, o que que a gente pode identificar? A gente pode identificar, por exemplo, se a gente observar alguns testes que podem ser feitos, a gente tem testes não invasivos, a gente pode fazer uma avaliação ali, né? Por exemplo, de um cariótipo, que é possível. Dá para se fazer testes mais diagnósticos. E do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da medicina mesmo, de precisão, a gente consegue identificar, por exemplo, dentro de um teste que pode avaliar condições preditivas, e essas condições preditivas elas estão relacionadas com a nutrição, com o status de saúde dessa mulher, e a gente vai falar ali sobre alguns aspectos mais importantes, mas o mais importante é saber o que solicitar, por que solicitar e como fazer essa interpretação, né? Porque a partir do momento em que eu sei como solicitar, o que solicitar e como interpretar, eu consigo, por exemplo, manter algumas condutas mais personalizadas, seja na alimentação, muitas vezes até numa medicação, se essa mulher ela vai fazer uso de algum medicamento, né? Não somente de algum suplemento. O suporte emocional adequado, principalmente pensando na prevenção na depressão pós-parto, por exemplo, com base na genética. Então, tem gestantes que preferem não fazer o uso de antidepressivos durante a gestação, mas tem muitos médicos que recomendam que elas não
descontinuem o uso, porque o risco, por exemplo, a depressão pós-parto é um risco importante. E aí ela começa a pensar, mas como eu vou expor essa criança que está em desenvolvimento a essa medicação, a toda essa química que está envolvida, será que não vai ter alguma repercussão? Então, isso é interessante porque muitas vezes ela nem sabe como que funciona o metabolismo dela para essa medicação. E aí, às vezes, ela nem tem uma resposta tão efetiva assim, porque ela também não conhece essa metabolização. E aí, uma vez que eu conheço essa influência da genética, eu já sei, então, discernir se realmente aquela medicação vai ser melhor nesse momento ou se é realmente uma conduta ali do médico junto com a paciente, eu, enquanto nutricionista, o que eu posso fazer para minimizar esses efeitos? Onde eu vou atuar, por exemplo, para que essa mulher ela tenha menos efeitos colaterais, para que essa criança ela possa ter menos prejuízos nesse desenvolvimento intrauterino, pensando também em modificações epigenéticas, né? Por outro lado, a gente também precisa pensar na importância do acompanhamento multidisciplinar. Então, desse obstetra, do nutricionista, se tiver envolvimento de um geneticista, né, da avaliação genética clínica dessa mãe e desse bebê também. E pensando nessa influência ainda, o que a gente pode identificar que os genes, que o nosso DNA, eles podem ter de impacto? Impacto na fertilidade, na implantação embrionária. Então, a gente sabe que a fertilidade ela é um tema bem importante para a gente identificar riscos. Então, a saúde da mulher tem a ver com certeza com esse perfil de fertilidade, porque a gente já nasce com essa quantidade de ovócitos, né, determinados, e a gente tem uma maturação ali mensal. Então, estima-se que a gente tenha mais de 400 mil ovócitos, mas durante a nossa vida fértil, a gente tem uma distribuição aí e uma maturação desses ovócitos de uma maneira muito, muito reduzida. E ainda mesmo, por exemplo, a mulher que tem SOP, por exemplo, que tem ovários policísticos, ela tem muitos ovócitos ali, vamos dizer, em desenvolvimento, mas eles não atingem um grau de maturação. Por isso que a gente pode ter também maiores complicações no sentido de fertilidade dessas mulheres. Então, eu tenho uma quantidade grande, eles não conseguem ser estimulados à maturação e, ao mesmo tempo, eles não podem ali resultar, por exemplo, no embrião, né? Então, isso também gera complicações e pode ser um risco para a fertilidade, diferente ali dos homens, que aí, mesmo quando eles estão mais idosos, claro que chega a andropausa para eles, mas eles ainda conseguem ter uma reserva importante e eles conseguem ainda ter muito menos impacto da idade, por exemplo, quando a gente pensa em fertilidade, né? Os defeitos de tubo neural, então, quando a gente sabe, né, e aí já está muito bem descrito na literatura, a gente sabe, por exemplo, que o ácido fólico, ele sim vai ter uma contribuição muito importante, se não, assim, a maior contribuição para que a gente tenha o fechamento de tubo neural adequado. E aí a gente sabe hoje em dia que a participação do entendimento da MTHFR, que é uma enzima que faz a conversão do ácido fólico no metilfolato, que é o ácido fólico mais ativo, ela vai ter a sua contribuição muito maior, né? Porque assim, quem está consumindo é a mãe. Mas uma vez que esse bebê já tem ali um nutriente mais fácil e disponível, muito mais fácil também ele vai fazer essa utilização. Não necessariamente ele tem aquele mesmo polimorfismo, a mesma condição, mas isso também pode sugerir que ele tenha uma capacidade de metabolizar mais favorável também. A alteração de risco de pré-eclâmpsia, que a gente vai falar um pouquinho também. Riscos de trombose gestacional e abortos de repetição, a gente vai falar um pouquinho também desses riscos. Necessidades nutricionais personalizadas, uso do metilfolato, de colina, de vitamina D. E a interação entre a epigenética gestacional e a saúde do bebê. Então, tudo que a mãe passa aqui no ambiente externo e todas as reações químicas que acontecem no corpo dela, esse bebê ele vai sentir. De uma maneira ou de outra, a gente vai ter regiões ali no epigenoma que vão ser adaptadas, que vão ali ter impactos importantes, né? Em relação à vivência da mãe nesse ambiente. Então, como que a genética ela pode influenciar? Então, ela pode influenciar, por exemplo, além de tudo aquilo que a gente comentou, no metabolismo da vitamina D,
no metabolismo da vitamina A. Então, a gente sabe que são nutrientes importantes para a gestante, mas se eu tiver uma alteração genética, eu tenho uma atenção maior, tanto para a vitamina D, quanto para a vitamina A, para o magnésio, para o ferro, para a colina, para a necessidade de ômega. A gente sabe que tem sim a prescrição ali, né, a recomendação do uso de pelo menos 200, 250 miligramas de DHA. Pensando aí, inclusive, na formação de neurônios, na transmissão sináptica desse bebê, na parte de cognição, isso vai ser importante. Mas e aquela gestante que tem, aquela mulher que tem alteração, por exemplo, num gene chamado ELOVE? Será que ela tem uma necessidade a mais? Será que eu teria que me preocupar um pouquinho a mais com essa gestante, pensando que a metabolização dela é diferenciada em relação à outra? E aí a gente conhece pelo perfil genético. A própria metilação do DNA, conhecer genes que favorecem essa metilação do DNA também é importante para, pelo menos, entender um pouquinho esse impacto. Assim como diabetes mellitus gestacional, obesidade gestacional, dislipidemia gestacional, tudo que pode ocorrer, principalmente diante dessas modificações fisiológicas que acontecem na gestação. Risco de pré-eclâmpsia, de abortos espontâneos, de trombofilias, risco de parto prematuro. Então, todas essas alterações já vão promover ali riscos tanto para o bebê quanto para a mãe, né? E aí a gente pensa na fisiopatologia da gestante de risco. A gestante de risco, ela cursa muitas vezes, né, com todos esses fatores juntos, e aí é uma gestante de alto risco, mas ela pode cursar em determinados períodos com um fator e outro fator. Então, não necessariamente eles vêm juntos, mas eles sim podem acontecer nessa gestante. E além disso, esses fatores eles podem acontecer em diferentes idades gestacionais também. Não necessariamente vai acontecer no mesmo período. Mas algo que é importante é que as gestantes em si, por conta da fisiologia adaptada, elas vão ter maior responsividade, por exemplo, em relação à coagulação. Então, elas vão ter um perfil de hipercoagulabilidade, elas vão ter aumento de procoagulação, de procoagulantes, aumento da cascata de coagulação. Isso pode promover, por exemplo, alterações placentárias, isso pode aumentar a chance de ter partos cesáreos. Ao mesmo tempo, eu posso ter desequilíbrio hemodinâmico, com certeza isso acontece, porque eu tenho um aumento de volume plasmático, por exemplo, e aí esse volume plasmático eu tenho ali uma necessidade também de vascularização aumentada para que essa vascularização possa aumentar a entrega de nutrientes, entrega de oxigênio para esse bebê. E aí eu tenho aumento plasmático, aumento de também da pressão sanguínea para tentar levar, né, fazer esse retorno venoso chegar de uma forma mais rápida para esse bebê. Ao mesmo tempo, eu posso ter fatores de imunomodulação, como disfunção endotelial, aumento de citocinas inflamatórias. Por quê? Porque esse é um corpo em adaptação. E essas disfunções endoteliais, por exemplo, imagina uma gestante já obesa, uma gestante que desenvolve um diabetes gestacional, né? A gente tem ali a participação hormonal que vai também favorecer. O hormônio lactogênio, ele vai favorecer também esse aumento de risco para diabetes gestacional. E diabetes, se não for controlada, pode promover lesão em endotélio, e essa lesão em endotélio, somado, por exemplo, a uma obesidade, somado a uma dislipidemia, aumenta o risco cardiovascular, por exemplo, dessa gestante. E aí isso vai ter uma predominância importante quando a gente pensa em resposta imunológica, porque você tem recrutamento ali de macrófagos, produção de células espumosas, aumentando esse risco vascular. E essa estase venosa, por isso que o retorno venoso é muito importante, né? E aí, nesse retorno venoso, eu tenho que ter um cuidado, porque ela não pode usar medicação, porque tem que tomar cuidado com o posicionamento, tem que tomar cuidado com esse ganho de peso, tem que se manter, se ela já se mantia ativa, tem que manter essa atividade física. Por quê? Porque esse retorno venoso, ele fica mais reduzido, eu posso ter uma compressão uterina, ou seja, se eu não tiver é, uma boa, principalmente um bom retorno, se eu não tiver ali uma perfusão adequada, eu prejudico também a entrega de nutrientes para esse bebê, nutrientes e oxigênio. Então, quando a gente pensa na
fisiologia da gestante, eu vou colocar aqui na fisiopatologia da gestante, ela tem muitos riscos, só que algumas delas, elas apresentam, além da própria modificação fisiológica, elas apresentam alterações genéticas, e é isso que a gente vai observar hoje, né? Então, todo mundo vai ter esse risco, só que algumas o risco é potencializado pelas informações genéticas. E aí eu trouxe aqui mais um dado interessante mostrando a respeito da pré-eclâmpsia, né? Apesar de ser um distúrbio aí multissistêmico, ela afeta tipicamente de 2 a 5% das gestantes e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal, especialmente quando a condição tem início precoce. Então, imagina desde o primeiro trimestre de gestação, controlando aí essa pressão arterial, controlando muitas vezes um ganho de peso. E aí, esse dado que me chamou muita atenção, porque globalmente 76 mil mulheres e 500 mil bebês morrem a cada ano por esse distúrbio. Opa, é muita gente tendo prejuízos, né, pagando com a sua própria vida, infelizmente, por conta de uma alteração que pode ser identificada já no início. O problema é que é silencioso. E se essa gestante ela não tiver um acompanhamento pré-natal adequado, com certeza, num acompanhamento pré-natal adequado, a gente tem essa observação precoce. Mas imagina uma gestante que não tem esse pré-natal adequado. Tudo isso vai favorecer com que esses riscos eles se multipliquem também, tá? Então, achei bem interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia eu peguei nesse artigo aqui da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, falando um pouquinho que a pré-eclâmpsia ela é esse distúrbio multissistêmico da gestação, da gravidez, previamente definido pelo aparecimento de hipertensão acompanhada de proteinúria significativa após 20 semanas de gestação, após a 20ª semana gestacional. E ela pode ser subclassificada de início precoce, então ali antes das 34 semanas de gestação, pré-termo, já pertinho ali do parto, né, com 37 semanas, de início tardio, então acima dessas 34 semanas, o que vai diferenciar é a informação da proteinúria, tá? Ou ainda a termo com parto e acima de 37 semanas. O que vai diferenciar realmente é a presença ou não de proteinúria, então essa proteinúria também precisa ser bem avaliada. A hipertensão gestacional é classificada quando a gente tem uma PA sistólica acima de 140 e uma PA diastólica acima de 90 em pelo menos duas ocasiões distintas. Então, por exemplo, chegou para fazer o pré-natal, para fazer uma ultrassom. Então, fez ali a medida. Essa medida deu alterado. Então, fez lá o procedimento, fez de novo essa medida, deu alterado. Então, já toma nota em momentos diferentes. Então, por exemplo, ela não vai para nenhuma consulta, só vai passar para fazer alguma avaliação, pegar algum resultado de exame, enfim, ou simplesmente para aferir a pressão. Deu alteração, essa alteração também precisa ser observada, porque é uma gestante que está flutuando ali em relação à hipertensão, fora os outros fatores de risco. Alimentação, atividade física, né, o estilo de vida, o sono também que vai influenciar bastante. Se ela já tinha alguma comorbidade antes de engravidar, tudo isso vai influenciar bastante, tá? Então, a ideia é que eles, né, desse artigo, é realmente promover aqui um screening, é promover uma triagem, e essa triagem para que a gente possa entender um pouquinho sobre as prevenções, principalmente, né? Bom, a gente tem vários artigos, eu trouxe esses dois que são os mais recentes aqui que eu achei, de 2023 e esse de 2025, falando um pouquinho sobre as condições poligênicas de predição. E aí eles não discutem somente a pré-eclâmpsia em si, muitos eles discutem pré-eclâmpsia junto com hipertensão ou pré-eclâmpsia junto com obesidade também, tá? Então eles vêm ali num combo. E aí eu destaquei aqui pra gente alguns genes que podem ser interessantes, como por exemplo o VGE, o VEGFA, que é um fator de crescimento endotelial importante. Então, ele vai promover o quê? Angiogênese, principalmente placentária. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho a placenta, essa placenta ela vai fazer o papel também da nutrição desse bebê. Essa nutrição ali do bebê, ela vai influenciar bastante para que a gente tenha
a capacidade ali para promover, muitas vezes, qualquer alteração nessa placenta, qualquer alteração na função vascular da placenta, vai promover alteração para esse bebê. Então, suprimento nutricional, suprimento de oxigênio e também a retirada de produtos tóxicos, né? Tudo isso precisa ser. A gente tem ali a perfusão adequada, mas a gente também tem um retorno adequado. Então, a vascularização placentária ela é muito importante. Então, tudo que vai comprometer a vascularização placentária pode dar prejuízos, por exemplo, para a vida desse bebê, né? E aí a gente não tem assim, por exemplo, existe uma medicação, existe, por exemplo, uma terapia gênica. Não, mas o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, uma coisa que eu vi bastante nos estudos é atividade física, né? Então, exercícios moderados, aí tem suporte de alguns nutrientes, então flavonoides, frutas vermelhas, vitamina D, por exemplo, que pode auxiliar bastante nessa relação ali. Não que a vitamina D ela vai promover uma angiogênese, mas ela vai melhorar a condição, por exemplo, se eu tiver uma hipertensão, ela pode também melhorar essa condição vascular, da função do endotélio. Lembra, a gente pode ter uma alteração de disfunção endotelial. E aí, se eu pensar, por exemplo, num diabetes, em que eu tenho um aumento de espécies reativas de oxigênio, um aumento ali de alteração de radicais livres, os flavonoides, a vitamina D, a gente pode incluir até outros nutrientes aqui, para tentar modular essas respostas também, tá? Então, dá para a gente fazer ali uma modulação um pouquinho mais direcionada. Então, pensando na melhora da função vascular dessa placenta, tá? O que mais a gente tem? Ó, o próprio TNF-alfa também, tem vários estudos mostrando também de TNF-alfa, proteína C reativa, um pouquinho menos, mas tem mais TNF-alfa e interleucina 6. Então, o gene pró-inflamatório que regula a produção de TNF-alfa. TNF-alfa é uma citocina pró-inflamatória super importante, né? Até deixei os RS aqui para vocês. A variante A está associada com maiores níveis de inflamação e maior risco de pré-eclâmpsia. Por quê? Lembra sempre da disfunção endotelial. Essa alteração de disfunção endotelial já por si só é inflamatória. Se eu tenho um gene que tem ali o polimorfismo e aumenta cada vez mais a expressão dele mesmo, então ele faz o que a gente chama, né, de um upstream ali, ele regula para cima essa expressão, isso vai favorecer cada vez mais um aumento de inflamação. Então, o que seria indicado? Uma dieta anti-inflamatória, rica em ômega, em cúrcuma, em gengibre, por exemplo. Evitar os ultraprocessados. É praticamente aquilo que a gente conhece, mas a gente está oferecendo agora de uma maneira um pouquinho mais personalizada, porque agora minha conduta é baseada no perfil genético, não é de forma aleatória, tá? Um outro polimorfismo que a gente vê bastante, interleucina 6. A interleucina 6, ela é bem interessante e tem uma relação bem tênue com a resposta imunológica. Gente, uma coisa que é super importante também. A resposta imunológica, ela precisa de um grau de inflamação, né? Então, se eu pensar, minha resposta imune inata, ela precisa de inflamar, ela precisa dessa inflamação, porque a inflamação vai promover para a gente uma resposta frente a um patógeno. Então, eu tive contato com uma bactéria, com vírus, com fungo, com protozoário, eu preciso inflamar. Eu não posso pensar que existe, por exemplo, uma forma de eu desinflamar. Não existe isso, tá? E mesmo que se existisse, essa pessoa ela seria uma pessoa imunossuprimida, tá? Porque não tem como você pensar em zerar a carga de inflamação da nossa vida. O problema é quando a gente tem uma resposta exacerbada, que acontece com a maioria aqui dos casos de alterações de risco, tá? Então, o que a gente pode fazer? Reduzir o estresse crônico, muitas vezes, é o sono que não tá legal. Então, tem que melhorar esse sono, tem que apoiar, por exemplo, uma coisa que é bem comum, gestante também tem constipação, ver qual que é o perfil do consumo dela de fibras, como que está o consumo de água, como que está esse suporte antioxidante. A tendência é que as gestantes elas queiram consumir um pouquinho melhor de alimentos, né? Tem uma alimentação um pouquinho mais adequada. Mas é importante também a gente se precaver ali, questionando. Por exemplo, eu acompanho uma gestante, a gente já está na 32ª semana. E
Outro dia, a questão foi consumo de água, né? Então, e isso é bem importante, porque pode ser um detalhe tão pequeno. E aí, fulana, tá bebendo água direitinho? Nossa, Tati, essa semana, nossa, eu acho que eu não tomei água direito. Então, isso também é importante. Tinha passado lá uma quantidade de vitamina D. E aí ela tava se sentindo cansada e tal. Eu falei assim, quanto que você tá tomando de vitamina D? Ah, eu tô tomando uma cápsula. Eu falei, não, você pediu pra você tomar duas cápsulas. E tava escrito na receita, duas cápsulas, totalizando lá 4.000 I. Então, precisa sempre voltar, porque são muitas coisas, são muitas informações. E aí sempre precisa, né, relembrar essa gestante, que ela fica muito preocupada com muitas coisas que estão acontecendo. Um outro ponto importante aqui de risco gestacional é a questão das trombofilias. Então, é muito comum trombofilia, né? Apesar de não ser, é, de ter riscos associados, ela é muito comum. E aí eu trouxe esse documento da Febrasgo de 2021 falando um pouquinho das trombofilias, e eu achei interessante, por quê? Porque ele fala de fatores genéticos, como o fator 5 de Leiden, por exemplo, eles chamam de mutação. Eu deixei do jeito que tá bom? Mas, Tati, mas não é um polimorfismo? É um polimorfismo, mas eles falam, eles chamam ali, o fator 5 de Leiden, na verdade, ele é uma mutação mesmo. Quem é polimorfismo é o MTHFR, desculpa. Então, o fator 5 de Leiden, ele é pouco frequente na população, então ele é mais considerado uma mutação mesmo. E aí ele fala que é a mais comum associada à trombofilia. Por quê? Porque a gente tem uma alteração na cascata de coagulação, principalmente a resistência da proteína C ativada. E isso vai auxiliar na formação de coágulos. Então, isso, gente, vale para todas as gestantes. Agora, quem vai ter um risco acentuado é quem tem, por exemplo, alteração do fator 5. Qual é o impacto? Aumenta o risco de trombose venosa, perdas gestacionais, pré-eclâmpsia, deslocamento prematuro da placenta. Então, por exemplo, por que que muitas gestantes, né, não falam até a 12ª semana, até completar 3 meses? Por que elas não falam que elas estão grávidas, né? Ai, porque as pessoas têm olho gordo, Tati. É porque, né, elas falam assim pra gente. Ai, não vou falar porque é, as pessoas vão ficar com inveja e aí não vai ser tão bom assim. Então, o que é importante a gente lembrar é que quando a mulher ela tem lá a fecundação adequada do espermatozoide com óvulo e a gente já tem ali o processo de implantação naquele útero, a gente ainda não tem a formação da placenta. Então, quem vai manter aquele útero sem favorecer contração é um hormônio chamado progesterona. Quem faz ali a síntese, quem vai liberar, na verdade, essa progesterona é o corpo lúteo até chegar à placenta. E a placenta só é formada a partir que ela fica prontinha a partir da 12ª semana. E aí sim a placenta toma o lugar do corpo lúteo, produzindo progesterona, evitando com que esse útero contraia. Por quê? O útero ele quer contrair. Então, é um músculo. Então, se eu não tenho ali progesterona para que esse útero não contraia, ele vai tentar expelir esse embrião, né? Toda vez que a gente tem, por exemplo, o processo de ovulação, esse processo de ovulação, ele é um processo que gera lesão, né? Ele gera um processo de lesão, porque aí eu tenho ali toda a alteração do endométrio, eu tenho espessamento de endométrio, eu tenho um aumento ali de estrógeno, eu tenho um aumento ali da fase folicular, aumentando fazendo o aumento de FSH, por exemplo, e lá no finalzinho ali a gente tem um aumento de LH, que aí a gente tem esse corpo lúteo que vai aumentar o predomínio de progesterona. Então eu preciso dessa progesterona. O que acontece antes dessas 12 semanas se completarem? É que algumas mulheres, por algum motivo, que também pode ser um motivo genético, a gente tem ali alguns receptores de progesterona também, que dá para a gente avaliar do ponto de vista genético, elas perdem, por exemplo, elas têm menor capacidade de favorecer a formação desse corpo lúteo até chegar à placenta. Então, o que acontece? Se você não tem o corpo lúteo, você ainda tem um bebezinho, você não tem progesterona, o que o corpo vai entender? Aquilo é algo é, não self, né? É como se eu tivesse ali um corpo estranho dentro de mim, então eu preciso expelir. Por isso que algumas podem até usar uma redinha com progesterona, por exemplo, teve um escape ali
de sangue. O médico identificou que o corpo lúteo já se foi. E aí ele vai ser realmente degradado, vai ser absorvido pelo corpo, né? Ele pode colocar uma redinha ali de progesterona para ficar estimulando aquele útero a não fazer contração e expelir aquele bebezinho, tá? Então isso é bem interessante, porque o corpo vai querer fazer o quê? Coagulação. E aí nessa coagulação isso também vai aumentar o processo dessa contração, toda a questão fisiológica ali da gestante. Gestantes com fator 5 de Leiden podem ter 52% mais risco de perda gestacional. Então tem que tomar cuidado, porque é um processo que vai acometer todas as gestantes de hipercoagulabilidade? Sim, mas algumas um pouco mais, tá? Então isso precisa ficar na nossa mente, na mente também das nossas pacientes. Protrombina, aumenta a produção de protrombina, que é chamada também de fator 2 de coagulação. Mais protrombina, mais trombina formada. Isso vai favorecer a formação de trombos também. Isso vai elevar o risco de trombose materna, né? E aí estou falando mais da mãe mesmo, e pode estar associado com restrição de crescimento. Por quê? Faz vasoconstrição. Se eu fizer vasoconstrição, eu recebo menos nutrientes para aquela placenta, menos nutrientes, menos oxigênio. Então, o crescimento adequado daquele bebezinho fica comprometido também, tá? Isso vai acontecer com todo mundo? Não é com todo mundo, mas quem tem um polimorfismo tem muito mais chance, tá? Que ótimo, Raquel. Bem, é lindo, né? A fisiologia reprodutora, né? Principalmente da mulher. Do homem é mais simples, mas da mulher é lindo, porque a gente tem um ciclo hipotalâmico, a gente tem um ciclo ovariano, então a gente tem hormônios hipotalâmicos envolvendo ali a fase folicular e a fase lútea, e hormônios ovarianos envolvendo a fase proliferativa e a fase secretora. E aí tudo isso precisa ter uma orquestra muito boa. Então não é tão simples a gente pensar assim, né? Ai, fulano engravidou rápido. É tão simples assim. Assim como aquela pessoa que está naquela tentativa, ela sabe que não é tão simples também, né? Tem toda uma orquestra, né? Tem o dia certo, na verdade, tem o dia certo para que isso aconteça. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente está falando também, quando a gente fala de gestação, a gente fala de sonhos também, né, gente? Claro que aqui a gente está falando do ponto de vista de saúde, de se preocupar, olha, tem essas questões genéticas envolvidas, mas é o sonho daquela pessoa, né, que a gente acompanha. E aí, MTHFR não dá para não falar. Gente, se a gente for olhar na literatura, MTHFR tá no risco para eventos trombóticos, né? Pensando aqui nas trombofilias gestacionais, ela tá na pré-eclâmpsia, ela tá no risco de aborto espontâneo, ela tá em tudo. Eu até tentei não falar tanto dela, falar de outros genes, mas ela tá em tudo. Se a gente for pegar na literatura, ela envolve tudo e ela é muito frequente na população, acima de 30%, né? Então ela vai envolver o metabolismo de homocisteína. O que a gente tem que pedir para essas mulheres? Homocisteína. Eu tenho que avaliar. Ah, mas eu ainda não tenho avaliação de MTHFR. Faz homocisteína, por exemplo. Ah, mas eu já tenho o perfil genético dela, de MTHFR. Então, ótimo. Então, se ela tem alteração, a chance dela ter uma hiperhomocisteinemia é grande. Então, o que eu posso fazer? A gente vai trabalhar para minimizar esses efeitos, para melhorar a perfusão, para melhorar o retorno venoso. Lembra, a mulher ela pode ter uma estase venosa. A estase venosa é precursora de um evento trombótico. Então, eu preciso diminuir esse risco. E esse risco, além do evento trombótico, está associado com abortos espontâneos. Imagina, o bebezinho não está recebendo suprimento. Aí aqui não quer dizer da progesterona, né? Aqui é porque ele não está recebendo suprimento e ele está fazendo o quê? Vasoconstrição. Lembra, a hiperhomocisteinemia, ela faz vasoconstrição. Então, eu diminuo a luz do vaso. Se eu diminuo a luz do vaso, diminuo a entrega de nutriente, de oxigênio. Má formação fetal, principalmente por conta da formação de tubo neural, né? Algumas controvérsias em relação ao seu real impacto, mas ele é considerado importante se combinado a outros fatores de risco, tá? Não serão todos os profissionais que vão aceitar, apesar de estar muito bem estabelecido, e a própria Febrasgo, lá em 2021, já falava isso, enfim, mas já está bem estabelecido. E aí eu trouxe esse artigo mais recente, teve um artigo que foi publicado inclusive no JAMA, ele não é tão recente, é de 2020, mas esse daqui eu achei mais interessante porque é 2025. E ele fala bastante sobre obesidade e todas as repercussões da obesidade em relação, por exemplo,
o parto prematuro, tá? E fala muito a respeito de tudo que pode acontecer nessa gestante obesa. Então, a gente pode ter alterações, por exemplo, de cromossômicas importantes. Então, essas alterações cromossômicas por si só, elas já podem levar realmente esse parto, um aborto espontâneo, tá? Que a gente tem parto prematuro e também tem aborto espontâneo. Eu posso ter uma disfunção imunológica, eu posso ter alterações, por exemplo, hormonais, que envolvem também o excesso de tecido adiposo, tá? Eu posso ter, por exemplo, genes, né? A criança ela acaba herdando genes associados à obesidade, então ela já nasce ali com uma composição corporal também mais próximo desse genótipo, né? Há alterações na qualidade dos oócitos, que a gente também pode chamar de ovócitos. Há alterações também no endométrio, então uma mulher obesa, ela apresenta maior risco de aborto espontâneo, ela tem mais dificuldade de engravidar, ela pode ter um parto prematuro por conta das outras intercorrências, como diabetes, dislipidemias, hipertensão, pré-eclâmpsia. Então, o controle do peso é muito importante. Certa vez eu estava vendo uma aula de uma ginecologista e ela comentou assim, ó, eu perguntei para ela, no consultório, doutor, o que que mais aparece, né? Mulheres obesas ou homens obesos? Porque ela estava falando de uma aula sobre saúde masculina, falava sobre obesidade. Falou, Tati, por incrível que pareça, eu tenho muito mais dificuldade com homens obesos. E aí, a principal característica é porque o excesso de tecido adiposo faz ali a conversão de testosterona em estrógeno, então, por conta da aromatase. Então, você tem aumento da atividade de aromatase, e esse aumento de atividade de aromatase faz com que esses homens sejam menos férteis. Não vou dizer que eles são inférteis, mas eles são menos férteis, né? Então, imagina, geralmente um casal eles compartilham hábitos, né? Então, se a gente observar, e o artigo ele também discute um pouquinho sobre isso, se a gente observar esse padrão ali de estilo de vida dessa mulher, ela pode muito bem ter um compartilhamento com o seu companheiro. Então, na verdade, quando a gente vai observar esses riscos associados à obesidade, a gente tem que pensar em comportamento, em modificação do ambiente. Por quê? O aborto espontâneo recorrente, ele é caracterizado pela perda de duas ou mais gestações e afeta aproximadamente de 1 a 2% dos casais e representa um desafio significativo de casais em idade fértil. A gente não está falando nem de casais, por exemplo, acima dos 35 anos, que a gente sabe que acima dos 35 anos para as mulheres já aumenta muito o risco de dificuldade de engravidar. Então, a gente não está nem falando dessa idade, a gente está falando de idade fértil, de idade ali onde rapidamente a gente teria uma gestação acontecendo. Então, a obesidade é sim um fator de risco. E a gente consegue identificar alguns genes, que eu tenho certeza que vocês que já conhecem ali algum perfil genético já pensou em algum gene específico, né? Mas eu trouxe outros genes aqui para a gente pensar. O FTO está envolvido? Tá, gente, eles sempre citam o FTO. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, o gene B3. O gene B3 é uma proteína G, tem uma proteína transmembrana resultante ali de uma ativação de proteína G, tá? E aí a gente pode ter proteína G estimulatória ou inibitória, tá? Está ligado com maior risco de obesidade, resistência à insulina, de hipertensão, maior risco de alterações gestacionais, síndrome metabólica. Durante a gestação, esse polimorfismo ele pode favorecer o ganho excessivo de peso. E ele também pode colaborar para a diabetes gestacional devido à maior ativação da via de sinalização inflamatória, tá? Então, a gente já conhecia o GNB3 porque o GNB3 ele dificulta, por exemplo, a perda de peso pós-gestacional. E aí esse artigo ele trouxe uma resposta ali importante, porque a maioria dos artigos eles falam de estudos populacionais, estudos de associação, né? E aí eles comentam que nesse perfil do GNB3, que a gente pensava anteriormente, era que o impacto era muito maior pós-gestação. Então, durante a gestação eu engordei lá 15 quilos. Então, a minha dificuldade é para voltar ao meu peso inicial. E ele está falando, não, durante a gestação, a presença do polimorfismo já aumenta a chance de você ganhar peso em excesso. Porque você vai ganhar peso, a mulher vai ganhar peso, só que estou falando aqui do excesso. Como que a gente faz então para modular? Monitoramento precoce do peso e da glicemia na gestação, dieta com baixo índice glicêmico, rico em fibras, em fitoquímicos,
cuidado ali com os carboidratos, lembra? Essa gestante, ela tem uma tendência a ser mais constipada. E aí essa constipação, ela é uma constipação ali importante e que merece também, acabei não colocando, mas também merece aqui um cuidado na hidratação, né? Prática regular de atividade física de baixo impacto. Alguns estudos falam de baixo impacto, outros falam de moderado impacto, mas também é importante saber se essa mulher, ela já fazia atividade física antes e se ela tem algum comprometimento de manter. Ou ainda é o tipo de atividade, né? Sem entrar ali em assuntos polêmicos, né? Às vezes a gente vê alguns vídeos fazendo ali uma atividade de agachamento, uma atividade de pulo, uma atividade de corrida, né? Então tudo isso precisa ser muito bem orientado. Se a mulher nunca fez nada, agora eu vou correr, a gestante vai correr. Nunca fez nada, né? Então, assim, bom senso, né? Para a saúde da mulher e também do bebê, bom senso. Agora, ela sempre treinou, sempre fez, sempre foi ativa. Pode ser que realmente faça parte ali do estilo de vida dela e que esteja tudo bem com a saúde dela. Mas mesmo assim, tem que reduzir um pouquinho esse ritmo, né? O que mais? O PNPLA3 também. Eu quis trazer outros genes para que a gente é, tenha um pouquinho mais de visibilidade, tá? O PNPLA3 não necessariamente está envolvido com obesidade, mas ele está envolvido muito com saúde, principalmente hepática. Então, ele pode causar alteração de acúmulo de gordura visceral, esteatose hepática, principalmente, tá? Então, ele é um polimorfismo que ele não contribui diretamente, mas contribui indiretamente. Se eu tiver uma mulher gestante obesa, essa obesidade pode promover uma resistência à insulina, essa obesidade ela pode promover ali um impacto negativo quando a gente pensa na esteatose hepática. E aí a gente também vai observar o seguinte, que essa dieta anti-inflamatória, ela pode ser uma dieta ali com gorduras, com lipídios mono e poliinsaturados, sempre observando também a carga glicêmica, redução de gorduras saturadas e carboidratos refinados e o acompanhamento hepático regular, tá? Então, a avaliação ali de TGO, TGP, de um exame de imagem, se for necessário também, suporte com colina e tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque a gestante tem recomendação da colina mesmo. Mas se é uma gestante ali lipidêmica, com desbiose importante, essa colina, ela pode formar o timal, que é a trimetilamina oxidada. Essa trimetilamina oxidada, numa mulher que é dislipidêmica, o que, que pode acontecer? Ela pode pegar esse LDL que está em excesso e aí começar a oxidar. E aí essa oxidação do LDL pode promover uma disfunção endotelial, porque gera uma lesão endotelial, forma mais células espumosas, aumenta ainda mais o risco de fazer, por exemplo, uma aterosclerose e ainda de formar um trombo. E aí esse perfil de hipercoagulabilidade já aumenta todo esse processo de risco, tá? Então, sempre com orientação profissional. E aí, como considerações, o que a gente tem que pensar nessa gestante, gente? A gente tem que pensar que existem vários riscos, né? Então, hoje eu trouxe aqui pra gente o risco de pré-eclâmpsia, o risco que também está associado com hipertensão, a gente não pode, não dá pra gente diferenciar tanto uma característica da outra, mas super importante o perfil das trombofilias também, que também acabam interessando ali para a parte de pré-eclâmpsia, e a questão da disfunção metabólica que a gente vê ali em quadros de obesidade, diabetes, né, de dislipidemias gestacionais e que, por sua vez, também podem levar a um quadro de pré-eclâmpsia, de abortos espontâneos e partos prematuros também. Então, em relação a essa questão toda, o reconhecimento e manejo dos riscos na gestação, eles são cruciais para a gente, pelo menos, identificar complicações graves. Então, se eu tiver mundo ideal, né, gente? Quem faz acompanhamento de tentante consegue fazer um teste genético antes delas engravidarem? Mundo perfeito. Mundo real, elas já chegam gestantes, já estão com algum comprometimento. Esse é o mundo real para muitas de nós, né? Muitos de nós. Mas o mundo ideal seria esse. Nesse cenário, a gente tem aqui a apresentação para vocês de uma solução que nós, enquanto Genetic, nós criamos, que é o teste Genomater. A gente quer apresentar para vocês o teste, que tem ali uma análise muito mais personalizada, uma análise que a gente consegue identificar marcadores. Eu até trouxe aqui para vocês, eu vou até mudar a minha tela para vocês darem uma olhadinha.
quais são os marcadores que a gente avalia, como que está esse formato de laudo também, e como que é possível a gente estabelecer condutas assertivas, preventivas e eficazes para ter realmente uma gestação saudável, um planejamento adequado, até o parto dessa mulher, até realmente esse bebezinho ser entregue aqui, né, à vida real de forma saudável, segura. E claro, gente, uma vez que a gente se conhece, se essa mulher ela tem esse risco, né, uma coisa que vocês poderiam me perguntar. Tati, mas o teste Genomater eu só posso usar em gestantes? E aí, quando essa mulher ela ganhar o nenenzinho dela, eu não uso mais? Não, gente, muito pelo contrário. A gente pode usar para a vida toda, até ela envelhecer, até ela ficar bem idosinha. O teste é feito uma vez na vida. A gente não pode deixar de usar essas informações. Então, imagina, sempre dou esse exemplo, né? Você tá lá acompanhando essa mulher que agora ela tá numa vida em que ela precisa priorizar a vida profissional dela. Então tá lá aquela loucura, tá estudando, trabalhando, fazendo várias coisas. E aí você viu que ela tem uma MTHFR alterada. Então ela tá com uma hiperhomocisteinemia, ela tá estressada. Então aí ela vai mudar o estilo de vida, vai comer melhor, melhorou seu perfil de homocisteína. Ela conheceu alguém nesse caminho. Aí começaram a namorar, tal. Agora querem engravidar. Casaram, querem engravidar. Só que ela tem esse perfil de MTHFR. Então eu vou sempre orientar nas condutas personalizadas nutricionais, por exemplo, para modular esse perfil de MTHFR. Aí eu estava com dificuldade de engravidar. Aí conseguiu engravidar. Durante a gestação, eu também monitoro porque existe risco de eventos trombóticos, pré-eclâmpsia, né, risco ali de parto prematuro e tudo mais. E aí ela ganhou o nenenzinho. Depois que ela ganhou o nenenzinho, ela também ganhou um pouquinho mais de peso e ela vai querer aumentar, por exemplo, a atividade física dela. E ela pode estar com uma hiperhomocisteinemia. Então, eu vou controlar esses riscos independente da fase que ela está de vida. É que nesse momento gestacional, a gente está olhando para duas vidas. E durante toda a vida dessa mulher, a gente consegue pegar os genes aqui que estão apresentados no teste Genomater e a gente consegue aplicar para várias fases da vida dela. Tudo bem? Enquanto eu abro aqui, eu quero saber se tem alguma dúvida, se vocês ficaram com alguma dúvida por enquanto. Deixa eu ver que tem um recadinho aqui. Ó, o, a Rai perguntou, Tati, você falou de hiperhomocisteinemia. E a homocisteína mais baixa? A homocisteína mais baixa, a Rai, ela também pode estar muito associada com o perfil de estresse oxidativo, porque aí a gente tem um desvio da rota para fazer transsulforação. E aí eu tenho que olhar para outros nutrientes também, como a própria vitamina B6, a gente pode olhar para a glutationa, tá bom? A Maria Eduarda fez uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta sobre os slides, tá? Ainda não tenho a resposta. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, gente, ó. Então, esse é um teste, deixa eu ver, vou só diminuir um pouquinho para vocês acompanharem melhor. Então, aqui é o nosso teste genético para saúde materna e infantil. A gente tem aqui, tem uma introdução, né? Tem como fazer a avaliação. A gente tem, como a gente está falando de alterações poligênicas, essas alterações poligênicas, elas são importantes principalmente por quê, gente? Porque a gente está falando de muitos genes ao mesmo tempo. Então, vamos supor, estou trabalhando com 5 genes. O primeiro e o segundo é de risco, o terceiro e o quarto não é de risco, por exemplo, e o quinto está no intermediário. Então, essa pessoa, ela é o quê? Ela tem risco aumentado, tem risco intermediário, tem risco diminuído. Então, quando a gente coloca isso dentro de uma faixa de risco e faz a análise por percentual, você consegue classificar seu paciente como baixo risco, risco moderado ou risco aumentado. Fica mais fácil a visualização para esse paciente também, tanto para o paciente, para a paciente, né, quanto também para o profissional, tá? Então aqui a gente trabalha com o score de risco, porque a gente está falando de alterações poligênicas, tá? E que, na minha opinião, assim, fica muito mais claro para o paciente, muito mais claro para o profissional, e aí você também consegue visualizar a prioridade no tratamento. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui essa tabelinha. Quando vocês olham para cá, mesmo que vocês não saibam quais são os genes que estão aqui, então eu vou falar assim: olha, gente, o que vocês priorizariam no primeiro momento? Ah, eu priorizaria
Primeira vez que eu vejo essa tabela, o metabolismo metil. Por quê? O metabolismo metil está com 85% de risco, que é um risco alto. Eu priorizaria o metabolismo metil ou a obesidade gestacional? Metabolismo metil. Então é para você discernir nesse primeiro momento aquilo que vai ter prioridade nas suas condutas, sempre linkando com, por exemplo, com o perfil do paciente. Então, Rufus! como ela se apresenta? Quais são os riscos que, em potencial que ela tem? Qual que é o estilo de vida? Qual que é o histórico familiar? Tudo isso influencia bastante também, tá? A gente colocou essa tabelinha para ajudar. E aí os dados, então aqui a gente vai ter os genes, os RS, o resultado da paciente, e aí abaixo de cada eixo, a gente vai ter o percentual junto com o descritivo realmente do que tem ali da paciente, tá? E isso vai valer para todos os eixos, os eixos. Em paralelo, a gente está elaborando um guia também, que a gente chama de guide, vai ser Genomater Guide. Por que que é o guide, gente? Porque o guide, ele é importante para que a gente consiga identificar, por exemplo, eu tenho uma dúvida, Tati. Tô com dúvida nesse gene aqui no receptor de melatonina. Queria entender por que ele está associado com diabetes gestacional, sendo que é um receptor de melatonina. Então, vai estar lá escrito lá no guide por quê? Porque a gente tem vários estudos falando sobre receptor de melatonina associado com diabetes. Na verdade, gente, não só receptor de melatonina, né? Se a gente observar os genes associados ao ciclo circadiano, as alterações que a gente apresenta do ciclo, elas também correspondem ao risco para diabetes. Então tem muito, né? O clock, o PIR, tem vários outros genes que também estão associados. Então aqui a gente também consegue fazer ali uma associação com, por exemplo, com o perfil dela de sono, tá? Por quê? Eu não tô conseguindo dormir direito. Eu tô ansiosa, tô preocupada, tô pensativa, tô isso, tô aquilo. Então tudo isso também vai ser importante, porque lembra, todas as condições que envolvem o ambiente externo dessa mulher vai envolver também o processo ali epigenético desse bebezinho, tá? Então, tudo isso vai influenciar bastante, certo? Galera, ficou alguma dúvida por enquanto? Tudo certo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Rai, vê se eu respondi sua pergunta em relação à homocisteína mais baixa. Depois você me fala se eu respondi. Ótimo, ótimo. Agora eu gostaria aqui de convidar o Gabriel para dar uma palavrinha para a gente. Enquanto ele vai falando, eu vou colocando aqui um slide também, para que vocês possam. Isso, Vânia, o Gabriel aqui ele vai falar um pouquinho a respeito desse tema, tá bom? Boa noite, meninas, tudo bom? Eu não vi se só tem meninas, mas boa noite todo mundo. Tudo bem? Me chamo Gabriel. Eu sou assessor de vendas aqui da Genetic, então sempre que vocês tiverem dúvidas sobre testes, dúvidas em geral, vocês podem vir conversar comigo, certo? Hoje a Tati fez essa aula falando um pouco sobre a saúde materno-fetal, gestante, tentante, e ela linkou os nossos testes, certo? A gente fez esse teste porque a gente viu uma grande demanda no mercado. A gente teve casos recentes que saíram até na Globo e tudo mais, daquela atriz que não Gabriel, consegue. Eu não estou licença, falando? aumenta o seu áudio, tá? É que o pessoal aqui tá falando que tá um pouquinho baixo. Aumenta o seu áudio, por Ah, favor. deixa eu ver. Ah, esse, calma. Teste. Alô, alô. Eu te ouço, eu te ouço. Tu me Vê se escuta melhorou, bem? gente. Uhum, sim. Eu vou colocar um pouco mais perto da boca, assim, Ficou deixa eu ver se melhor. melhora. Ficou melhor. Tá. Então a gente viu essa demanda e a gente é um tema muito importante também de um público que precisa desse tipo de resposta, tá? Então a gente está com teste, a gente tem experiências de testes genéticos mudando conduta de profissional. A gente sempre trabalhou na parte de saúde e bem-estar, na parte de longevidade, e essa área de gestante e tentante é nova, certo? Para a parte da genética, então a gente está trazendo essa informação a mais para vocês terem uma conduta ainda mais personalizada. Respondendo sobre valores, certo? Eu sempre gosto de falar primeiro que o valor do teste genético, se eu é que a gente tem que mudar a cabeça do público brasileiro, principalmente, né? A gente gosta de coisas imediatas.
mas o teste genético é o melhor custo-benefício de todos os testes vendidos no mercado. Por quê? Você só faz uma vez só. Então, você faz ele uma vez só, você usa ele o resto da vida. Tá? Então, isso é um melhor apelo comercial e é a parte mais fácil de vender. Tá certo? Então, você fez na primeira gestação, você vai poder usar na segunda sem ter nenhum custo. Você vai poder usar as informações do teste gestacional para o resto da sua vida. Então, isso é muito barato, se a gente dividir pelo longo da vida do paciente. Tá certo? Sobre valores. O teste gestacional, ele tem mais de 15 eixos avaliados, como a Tati está falando, tem mais de 50 marcadores e a liberação de 25 dias úteis. Para vocês todos que estão vendo a aula aqui, tá certo? O valor do site, se vocês usarem o link promocional que vai aparecer na tela, eu acho, isso, esse link, esse cupom, vai sair por R$ 800 o teste, tá certo? Então, no site vai sair por R$ 800. A partir de semana que vem, tá? A gente vai dar uma semana, a válida até dia 17. Então, a gente vai dar uma semana, certo? E aí o teste vai começar a sair por R$ 900. Mas, se vocês tiverem dúvida, Gabriel, preciso comprar o teste para vender? Esse valor promocional, sim. Mas futuramente, depois dessa uma semana, os testes são faturados conosco. São consignados, perdão, são consignados. Então, vocês têm um teste no consultório de vocês, na clínica que vocês atendem, sem cobrança nenhuma. Só será cobrado depois que vocês fizerem a venda. Então, isso é um ponto muito positivo, porque vocês não têm custo com os testes genéticos. Vocês deixam os testes, vocês fazem a venda para o paciente de vocês, e aí a gente faz a retirada e a gente faz o envio também para vocês, ou seja, vocês só vão ter o custo do teste. Tá? Então, o custo-benefício do teste genético é só positivo. Eu não vejo nenhuma perda, né? Vocês não têm valor de investimento, vocês não têm valor de logística e vocês têm uma personalização e uma particularização muito grande na conduta do paciente de vocês. Tá certo? Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me perguntar, ou se surgirem dúvidas, pode me chamar depois, eu vou mandar mensagem no particular de todo mundo para tentar fazer uma reunião, para tirar dúvidas, para mostrar um pouco melhor o laudo, para mostrar melhor um pouco o modelo de parceria, e aí a gente vai conversando. Só quis falar um pouco para me apresentar e para não assustar ninguém depois quando eu chamar no particular, tá certo? Muito obrigado pela aula, Tati, foi muito boa. Eu que agradeço, Gabriel. A gente tem uma perguntinha aqui da Marina, muito boa. Quando indicar o Genomater? Então, assim, o mundo ideal, né? Se você está fazendo o acompanhamento daquela tentante, se esse é o seu grupo de acompanhamento, se esse é o seu nicho de atuação, quanto antes você indicar o Genomater, melhor, porque a gente consegue utilizar o Genomater nas tentantes, nas gestantes, e mulheres em geral. A gente consegue utilizar o Genomater, que a gente quis deixar focado mesmo para a saúde materno-infantil, né? Pensando ali no desenvolvimento embrionário. Se, por exemplo, para o homem, algumas variantes aqui a gente pode fazer outras interpretações. É que vai vir diferente. Então, por exemplo, vai vir ali risco de pré-eclâmpsia ou risco de diabetes gestacional é um pouquinho diferente. Aí a gente tem uma outra solução, por exemplo, a gente tem hoje um outro produto chamado emagrecer. Aí emagrecer seria bem interessante, aí independente do sexo. Pode ser homem, pode ser mulher, não tem nenhuma preferência. Aí seria mais interessante. Então, quando o Gabriel for falar com vocês, ele vai mostrar para vocês o portfólio que nós temos. E aí vocês vão observar, de acordo com o nicho de vocês, o que seria mais interessante, tá? Sim. A gente Pensando vai ter no produtos juntos também, por exemplo, como a Tati falou, emagrecer para o homem seria muito bom. A gente sabe que também o homem faz muito parte dessa parte para os tentantes, principalmente, para as tentantes. E aí a gente vai ter o emagrecer junto do Genomarter, se o casal quiser fazer, e a gente também vai ter microbiota vaginal futuramente. Então vai ser essa junção de exames para a melhor eficiência do tratamento de vocês, da conduta de vocês. Então sempre contem com a gente. Desculpa te cortar, Tati. Não, imagina, é isso mesmo, porque, ó, por exemplo, lembra que eu comentei? A mulher tá lá se tratando, passando nutricionista, tá o casal passando também com o médicos, enfim. Só que se o homem tá obeso, ele vai aumentar a atividade de aromatase, então ele vai ter mais risco de infertilidade, pensando nessas alterações hormonais que envolve também o aumento de tecido adiposo. Claro, se ele tiver um problema de varicocela, se ele tiver qualquer outra alteração ali, aí já é uma questão mais médica barra cirúrgica, né?
Mas, caso contrário, a gente tem muito o que fazer, então daria para fazer esses combinados. Então, por exemplo, a mulher faz o Genomater, o homem faz o emagrecer, que dá super, é super interessante também, dá super certo, porque até a forma assim, as palavras, né, as orientações do laudo, elas são diferentes. E o emagrecer, o guide já está disponível, né? Então, a partir do momento que você já pede um exame, você já pode receber o guide, que é realmente um guia, que é um guia de orientação. O Genomater, eu ainda estou em processo de finalização desse material, mas ele também daqui a pouco já vai estar disponível para vocês. A partir do primeiro laudo solicitado, do primeiro exame solicitado, também a gente já encaminha esse guia para que vocês já possam ali antecipar as informações, mas também nada exclui a possibilidade de vocês falarem diretamente conosco. Ah, eu tô com alguma dúvida aqui, Tati, pode me ajudar? Vocês viram que a gente tem um grupo de WhatsApp. Quem não está naquele grupo depois fala com a gente de alguma maneira, porque é bem legal a gente manter o grupo ativo, porque ali tem eu, tem o Gabriel, né, tem a Natasha, a doutora Cíntia, que também podem nos auxiliar. Às vezes está todo mundo ali na correria e aí precisa de uma informação rápida, um ajuda o outro também aqui internamente, tá? Então isso é bem tranquilo. Mas não fiquem sem essas informações e não fiquem também achando que vocês estão sozinhos. Então, a nossa ideia, como a gente já falou aqui em outros momentos, é fazer outras aulas de outros temas. Então, se vocês ficarem ali no grupo, vocês também serão notificados com muito mais antecipação, já conseguem ali anotar o horário e o dia certinho na agenda para não perder nenhuma oportunidade, certo? Sim, certo. Uma coisa Muito que eu queria bom. só complementar também, Tati, é que, como ela falou, vocês nunca vão ter, vocês sempre vão ter esse respaldo conosco, certo? Então, vocês vão precisar de ajuda, a gente vai ajudar vocês. Na parte, hoje a gente sabe que o Instagram é muito forte, né? Então, vocês podem entrar no Instagram da Genetic, vocês podem ver muitos posts da própria Genetic. Se vocês quiserem repostar para fazer um post de vocês, fiquem sempre à vontade também. A gente também está focando bastante nessa parte do Instagram, nessa parte de imagens. Então, sempre contem conosco na parte do Instagram, na parte de conhecimento. A gente está fazendo atualizações mensais, então sempre contem com a Genetica. A gente não está aqui só vendendo teste para ganhar dinheiro. A gente sabe que o teste genético muda muito a conduta e personaliza muito a conduta do paciente de vocês. Então, eu sei que vai ser muito eficiente, tá certo? Então, acho que é isso. Quero só me E despedir. Muito obrigado, Tati, pela aula e boa noite, meninas. eu que agradeço, Gabriel. Então, gente, é exatamente assim que eu gostaria de finalizar, então, nossa aula, para já convidá-los para as nossas próximas aulas. A gente vai direcionar o calendário também lá no Instagram. Fiquem atentos às novidades, a gente está sempre olhando para o mercado, vendo as tendências, as necessidades, e vocês também têm total abertura para falar para a gente: olha, eu sou nutricionista, médico, profissional da área da saúde e trabalho com esse nicho aqui, que a gente vai pensar em alguma solução também, alguma viabilidade para vocês, para que a gente possa crescer juntos. Esse é o nosso grande objetivo. Claro que vender, né, também paga as nossas contas, isso é muito importante, mas a gente tem uma responsabilidade com a ciência. E essa responsabilidade com a ciência, ela vem à frente de muitas outras questões aí que também são importantes, a gente sabe disso, né? Ótimo, gente. Olha, muito obrigada. Fiquem aí para a gente tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, a gente gosta de tirar foto. Quem puder abrir a câmera, eu vou só parar aqui a gravação, mas fiquem aí, tá bom?